Recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenória. Hoje, amados ouvintes, iremos falar sobre as operações do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus. Aqui em 1 João 5,7 está escrito: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, um único Deus que se manifesta em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é Jesus quem envia o Espírito Santo. Aqui em João 16,7 está escrito, Jesus falando: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo vou-lo-ei. Quer dizer, uma promessa de Jesus, antes dele partir da terra, que ele nos enviaria o Espírito Santo. E temos também a promessa do derramamento do Espírito Santo, que está em Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E em Atos 2,17 que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então nós sabemos que é uma promessa de Deus, que está em Joel, que está em Atos dos Apóstolos, que ele enviaria o Espírito Santo a toda a carne. Porque antigamente o Espírito Santo já agia lá no Antigo Testamento, mas ainda não era derramado sobre toda a carne. Ele era derramado somente sobre algumas pessoas. Segundo a Reis 2,9 está escrito: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ou seja, Eliseu pedindo que ele queria receber a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias. Em Números 11:17 está escrito: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Números 11:25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então nós vemos no Antigo Testamento as manifestações do Espírito Santo sobre os homens de Deus, sobre os profetas, mas não era sobre todo o povo, porque essa promessa que está em Joel, do Espírito derramado sobre toda a carne, é uma promessa para nós hoje. Hoje o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele habita no corpo do salvo, que vive em santificação. Aqui em 1 Coríntios 6,19 está escrito: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mas quando o servo de Deus peca, o Espírito Santo se afasta. Salmos 51, 11 e 12 está escrito: o profeta Davi, o rei Davi, falando: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação
e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, quando Davi pecou com Batseba e depois cometeu aquele homicídio, o Espírito Santo se afastou dele, ele ficou vazio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá a alegria da salvação. Ou seja, o que é a alegria da salvação? A alegria da salvação é a certeza da salvação. Então, Davi, quando o Espírito Santo se afastou dele por causa do pecado, ele perdeu a alegria da salvação, ou seja, ele perdeu a certeza da sua salvação. Tanto que ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, dando-nos a certeza da salvação. O salvo sabe que é salvo, porque o Espírito Santo testifica com o espírito do salvo que ele é salvo, como está aqui em Romanos 8, 15 e 17, que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos salvos e co-herdeiros da promessa de Deus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo. Primeiro eu queria explicar aos irmãos que o batismo no Espírito Santo é apenas um revestimento a mais. Não quer dizer que a pessoa não tinha o Espírito Santo antes, porque aqui em João, capítulo 20, versículo 19 até o 22, está escrito: e chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nós vemos que quando Jesus apareceu ressuscitado para os seus discípulos, não havia ainda acontecido o batismo no Espírito Santo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois da ascensão de Jesus. Mas eles já receberam o Espírito Santo, porque o salvo, quando ele se converte de verdade, de coração, em santificação, ele já recebe o Espírito Santo. Para receber o batismo no Espírito Santo, primeiro, antes de tudo, é preciso aceitar a Jesus. Se não aceitar a Jesus, não tem como receber o batismo no Espírito Santo. João 7,39 está escrito: e disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Nós sabemos que Jesus foi glorificado na sua morte e na sua ressurreição.